E começa hoje o agendamento de microchipagem e castração para cães e gatos aqui na região do Campo Grande de forma gratuita. Já mais informações. Câmara aprova em definitivo a criação de 500 cargos de agente de educação infantil. Comissão Especial de Estudos sobre o fim da escala 6x1 recebe professor do Centro dos Estudos Sindicais de Economia do Trabalho da Unicamp. Estes são os destaques de hoje. Boa tarde a você. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 43 minutos, nesta terça-feira, 20 de maio de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem, vamos conversar pelo número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no número que já aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776, ou você pode enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular aqui para este QR Code. E olha só, hoje e amanhã acontece o agendamento para a castração e microchipagem gratuita de cães e gatos pertencentes aos moradores da região do Parque Valença. Então, sobre o local do agendamento, os horários, se é gratuito, quando serão realizados os serviços, eu aciono a repórter Luana Galiza, que tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Lu. Boa tarde, Gabriel. E o local de agendamento é aqui na Subprefeitura do Campo Grande, que fica no Parque Valença, mas exatamente na rua Natália Bertucci, número 1. Parque Valença 1, logo em frente já do posto de saúde que tem aqui. Desde cedo está lotado, muitos moradores aqui da região do Campo Grande vindo fazer o cadastro para o agendamento, tanto da microchipagem quanto da castração. E lembrando, é necessário que a pessoa seja moradora da cidade de Campinas. Região como Hortolândia, Sumaré, não pode fazer esse cadastro, tá? Então, se você é morador de Campinas, mesmo fora do Campo Grande ou daqui da região, vem para cá. E quem vai passar todos os dados e o que a pessoa tem que trazer para poder fazer esse cadastro é o Caio Aguiar, coordenador do DPBEA. Boa tarde, Caio. O que a pessoa que mora aqui pertinho e vem para cá tem que trazer com relação à documentação? Boa tarde. A pessoa precisa trazer o comprovante de endereço, um documento de identificação e ser maior de 18 anos. Tem limite tanto para cães e gatos? Não tem limite. Pode trazer a quantidade de animais que a pessoa tiver. Se a pessoa é protetora independente ou é de ONG, tem uma certa prioridade? Elas têm o dia sexta-feira. A sexta-feira é reservada só para as protetoras de animais e as ONGs. Olha, que legal. Então, hoje, né, tem aqui da região dos moradores e de sexta-feira é necessário, prioritário para quem é protetor e para quem cuida de ONG. Exatamente, para as protetoras é separada sexta-feira para elas. O que as pessoas precisam saber no dia que vem trazer, né? Qual vai ser o dia da castração dos animais? A castração começa na próxima semana, dia 27, na terça-feira, e vai até o dia 31. Essa campanha, dessa vez, a gente conseguiu estender para sábado, vai acontecer no sábado, dia 31. Isso é muito legal, porque sábado tem muitas pessoas que trabalham, né, de segunda a sexta, então sábado dá mais possibilidade aí do tutor trazer o animalzinho e dar mais qualidade de vida, porque castração também é qualidade de vida, não é verdade? É verdade, sim. É muito importante. O sábado está sendo pedido há muito tempo para a gente poder abrir aos sábados, e agora a gente conseguiu com que fosse feito ao sábado também, para facilitar para todo mundo, né? É um ganho aí para os animais e para a cidade de Campinas. No dia da castração, como que funciona? É por ordem de chegada ou tem horário marcado? É tudo agendado aqui com a gente, é horário marcado. Os gatos são marcados para as 8 horas da manhã, depois os cães a partir das 10 horas da manhã são agendados cães. E aí, conforme vai chegando no dia, já vai sendo atendido e é rápido, não é demorado não. A pessoa tem que trazer roupa cirúrgica? Sim, a gente pede para a pessoa trazer ou o colar, né, o colarzinho, ou a roupa cirúrgica para o dia, para quando sair da cirurgia já tá seguro, né? Tem que fazer jejum? Como que funciona? Tanto para o gato quanto para o cachorro? Sim, aqui a gente tem as orientações, né, no dia do agendamento sobre a questão do jejum.
é importante fazer esse jejum no dia anterior, quando o horário é de manhã. Ou então você consegue fazer o jejum no dia quando é marcado pro horário da tarde, tá? Muito legal. O animal ele é liberado logo após a anestesia ou não? Fez a cirurgia, já fez a castração, já pode levar? Como que funciona esse lado do translado? Muita gente não tem carro, né? Então, às vezes, depende de uma carona. Como que essa pessoa pode estar se programando para o dia agendado da castração? Se organizem da forma de que a gente sabe, tem que esperar a anestesia passar, é importante, porque pode acontecer alguma situação, né? E lá a gente tem a equipe de veterinários que vão auxiliar e é importante aguardar. E cada animal tem o seu tempo de retorno, né? Então é um pouquinho, cada um tem que conhecer um pouquinho seu animal e saber exatamente mais ou menos o tempo que ele vai demorar, né? Aí é de cada animal, não tem muito como a gente falar, mas geralmente tem que esperar voltar 100% para poder ir embora. Tem distribuição de remédios? Como que funciona isso? É dado o medicamento pro dia. Pro dia, sim, eles são medicados pro dia. Aí depois eles são orientados para providenciar o medicamento para o resto da semana, caso for necessário. É conforme o veterinário indicar, né? Certo. E aí, até que horas vocês vão ficar nesse atendimento aqui? Porque desde cedo tá lotado, né? Quantas vagas tem aí, mais ou menos? Nós temos uma média de 1.000 vagas, tá? E a gente vai ficar hoje e amanhã até as 4 horas da tarde. Muito legal, Caio. Alguma dica aí pro pessoal que tá vindo aí enfrentar essa fila? Tragam seu animalzinho para castrar, que é muito importante. A qualidade de vida é saúde. Aqui a gente orienta tudo o que vocês precisarem de orientação, a gente orienta. Muito obrigada. Obrigado vocês. Boa tarde. E assim, pessoal, vocês sabem que castração de qualidade é caro, né? Então, se você não tem condições, aproveita esse trabalho do DPBEA junto com a equipe de veterinários. Ai, a roupinha cirúrgica é cara, vê se um vizinho tem para emprestar, ou se você já participou dessa campanha e quiser emprestar também roupinhas, né, pro gatinho da vizinha, pro gatinho de uma pessoa até que esteja em situação de rua, ou uma ninhada que nasceu ali do lado da sua casa. Aproveita, gente, vamos colaborar, porque é mais qualidade de vida para os animais e para a gente também. Então aproveita, só vou repassar aqui para vocês o endereço. Fica na Subprefeitura do Campo Grande, Rua Natália Bertucci, número 1, Parque Valença. Fica em frente ao posto de saúde aqui do Parque Valença. Corra e já garanta a sua vaga. Gabriel, é com você. Muito obrigado, Luana Galiza, pelas informações. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pelo Caio Aguiar, que é o coordenador aí do DPBEA. Importante ação realizada na cidade de Campinas no dia de hoje e também amanhã para os agendamentos aí dos tutores, né? Quem tem cães e também gatos. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole. Atenção, hein? Você que está desempregado, está disponível para o mercado de trabalho ou você que quer mudar de área, preste atenção porque tem mais de 700 vagas disponíveis nesta terça-feira aqui para a cidade de Campinas. Site do CEPAT está aberto, cepat.campinas.sp.gov.br. Assim que você digitar o site, você vai abrir aqui na página principal e aí nós vamos clicar aqui, ó, em vagas de emprego, porque daí você tem acesso a cada uma dessas vagas. Então, olha só, açougueiro, são 10 vagas para a cidade de Campinas. Escolaridade pode ser fundamental incompleto, mas precisa ter uma experiência de pelo menos 6 meses. O salário é de R$ 2.421 e a empresa fica na Vila São Bento. Tem ajudante de carga e descarga de mercadorias, mais 3 vagas aqui para a cidade de Campinas, fundamental completo, salário de R$ 1.770 lá para a cidade universitária. Ajudante de cozinha, atenção, hein? Esta vaga de ajudante de cozinha, ela é exclusiva para pessoas com deficiência, precisa ter o ensino fundamental completo, não precisa ter experiência, e o salário é de R$ 1.880. Você que é ajudante de motorista tem vaga, 30 vagas para ajudante de obras, mais 6 vagas para analista de planejamento e orçamento com um salário de R$ 3.557, assistente administrativo, assistente de monitoramento, assistente de vendas, atendente de farmácia, balconista, atendente de lanchonete, atendente de lojas,
Você que é atendente de setor de frios e laticínios, tem mais 3 vagas aqui para a cidade de Campinas, lá para o distrito de Sousas, com o salário de R$ 1.983. Atendente do setor de vinhos, R$ 2.421. Auxiliar de confeiteiro, de almoxarifado, enfim. Entre aqui no site do CEPAT, cepat.campinas.sp.gov.br, veja se você se enquadra em um dos requisitos, se tem aí a sua área de atuação, faça este cadastro e vá até uma das 3 unidades do CEPAT. Nós temos a do centro, na Avenida Campos Sales, número 427, fica aberto das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Tem a unidade do Ouro Verde, que fica na rua Armando Frederico Ringaneschi, no Jardim Cristina, às 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, também das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Bom, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 29ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 6 projetos. A repórter Mina Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que nos assiste nesta segunda-feira. Entre os projetos que estavam na pauta, os vereadores aprovaram, em definitivo, o projeto de autoria do Executivo que cria 500 cargos de provimento efetivo de agente de educação infantil na Prefeitura de Campinas, que deverão ingressar no serviço público por meio de concurso. O líder de governo na Câmara, o vereador Paulo Haddad, justificou a proposta. Isso vai trazer, uma reposição desses profissionais dentro do ensino fundamental da cidade de Campinas. Campinas que também, como outras cidades, passaram por momentos difíceis na sua educação, quando nós, tivemos aí a pandemia e muitas crianças ficaram fora das escolas e hoje a realidade nossa é outra. Hoje se tenta colocar as crianças em período integral para que elas possam ter a reposição daquilo que elas perderam nesse período de pandemia. Então, se faz necessária a reposição. Antes nós tínhamos um monitor infanto-juvenil, alguns estão se aposentando e hoje é o agente, educação infantil, que vai repor esse quadro. Além dos projetos, a Câmara também discutiu moções, que, quando aprovadas, representam a opinião do Legislativo campineiro sobre o tema proposto por um parlamentar. E uma delas é de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que apela ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para que construa com máxima urgência uma passarela sobre a linha férrea no quilômetro 161/13, que liga a Vila Francisca ao CDHU e também a Padre Anchieta. Eu fui procurado por moradores ali da Vila Francisca, que faz divisa com o CDHU da Vila Padre Anchieta e é cortado por uma linha férrea. E existem 2 escolas estaduais ali que são frequentadas pelos alunos da Vila Francisca, além de trabalhadores que vão para Padre Anchieta e têm que atravessar a linha férrea naquele ponto. Acontece que muitas vezes ali é local de passagem de trens de carga, e às vezes são trens com dezenas de composições. E muitas vezes eles primeiro demora às vezes mais de 40 minutos, 1 hora para ele trafegar ali. E acontece nos horários muitas vezes de entrada e saída de aula, dificultando muito as crianças. Já houve até acidente que ficam paradas, às vezes até chegam atrasadas na aula por essa razão. Há momentos em que o trem para ali na Boa Vista, tem uma passagem, às vezes ele para e fica também muito tempo parado. E isso tem afetado a vida principalmente dos estudantes. Uma outra moção aprovada é de autoria do vereador Carmo Luiz, que apela à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo e ao DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, para que faça a iluminação e a sinalização de solo a paralela à rodovia Santos Dumont, a SP-075, na altura do Aeroporto Internacional de Viracopos, entre o residencial Cidade Singer e também o Jardim Nova América.
É uma região que vem se desenvolvendo de forma muito importante, né, crescendo. Você percebe lá as vias, né, muitas vias sendo asfaltadas, trazendo mais qualidade. E esta via é uma via muito importante, é uma saída de muitos bairros daquela região, que já sai ali na rodovia Santos Dumont, depois do quilômetro 66, corta, né, especialmente a construção, né, da rodovia que está acontecendo agora. E esta via é uma via muito escura, com muito mato, sem sinalização de solo, com crateras enormes, e os moradores e trabalhadores do aeroporto de Viracopos, moradores do Cidade Singer, Dom Gilberto, Pucamp, Palmeiras, São Domingos, todos eles passam. E ontem, mais uma vez, nós tivemos uma tragédia, 7 pessoas estão em estado grave, a situação é realmente desesperadora, já perdemos muitas vidas, já perdemos vidas de jovens de 17, 20 anos naquele mesmo trecho, e nós já pedimos muitas vezes essa iluminação, e agora nós estamos pedindo, fazendo uma indicação ao município, porque contudo fazer parte do DR e fazer parte da rodovia, o município tem a obrigação também, que é uma parte onde passam os munícipes de Campinas. A íntegra com todas as discussões da reunião ordinária você confere no youtube.com/TV Câmara Campinas e o resultado completo da pauta no campinas.sp.leg.br. É com você aí, Gabriel. Boa tarde. Muito obrigado novamente, Mirna Abreu, pelas informações, e a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a segunda reunião da Comissão Especial de Estudos sobre o Complexo Municipal das Salas de Cinema resgatou a memória de Campinas e contou com a presença de ícones do ecossistema cinematográfico campineiro. A segunda reunião da Comissão Especial de Estudos do Complexo Municipal das Salas de Cinema, coordenada pelo vereador Wagner Romão, contou com a participação de pessoas icônicas da história do cinema de Campinas. A ideia era traçar um perfil atual das condições do cinema na cidade. Se a modernidade e os avanços tecnológicos facilitaram por um lado, o acesso ao ritual de ir até o cinema e desfrutar de uma produção pode ter sido reduzido na modernidade. A gente tem, por um lado, um aspecto positivo, que é isso de que hoje, com um aparelho celular, as pessoas podem fazer um filme, um curta-metragem. A gente vê os jovens, né, lidando com isso de uma maneira muito interessante também, mas ao mesmo tempo tem todo um aspecto ligado à produção, ligado à técnica, ligado à arte do cinema, ligado ao pensamento sobre o cinema, em que as pessoas têm tido muito pouco acesso. Você veja, por exemplo, que às vezes tem 2, 3 lançamentos no mês, mas o público não tem dinheiro para acompanhar 3 lançamentos no mês, né? Mas só tem dinheiro para ir um só. Estamos aí, dos 10 maiores filmes de bilheteria de todos os tempos, 4 estão depois da pandemia. Muitos falam que o cinema está acabando, mas não está, né? Felizmente. Fizeram parte da mesa o também membro da comissão vereador Carlinhos Camelô, além do historiador Orestes Toledo, do Museu de Imagem e Som, Diego Ruiz, da Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, além do Marcelo Dias, proprietário do Cineplex, e do fundador do extinto Cine Paradiso, Elcio Henriques. Cada um dos membros pôde dividir a experiência com o cinema em suas vidas. Apaixonado por cinema, e eu sei da importância do cinema na minha formação, sempre ligado ao cinema, eu prestei concurso público em 1990, comecei a trabalhar no Museu da Imagem do Som de Campinas, que eu conhecia desde a fundação. Porque quando era estudante universitário, nos anos 70, participava do movimento cineclubista estudantil, e foi o Museu da Imagem do Som, fundado pelo Sr. Henrique de Oliveira Júnior, quem nos acolheu e cedeu, emprestou, sem nenhum custo, os projetores de 16 milímetros. A partir dessa primeira sala, Campinas entra numa efervescência de cinema, né? As pessoas estão cada vez assistindo mais salas comerciais vão abrindo. E isso que o professor Orestes fala, que a gente alcança o ápice nos anos 60, 70, a gente chegou a ter ali quase 30 salas de cinema no centro e nos bairros de Campinas, né? E a gente pode até pensar, 30 salas, hoje a gente tem
mais de 50, 55, né? Mas como a Duda colocou, a Eduarda colocou no vídeo dela, muito bem, hoje as salas são muito menores. Então o Cine Ouro Verde, por exemplo, que o professor falou, que frequentou muito ali na Conceição, mais de 2.000 lugares. Enfim, nasceu o Cine Paradiso, aí muitas discussões, porque quando eu lembro que eu quis passar a animação Heavy Metal, Universo e Fantasia, que é um filme cult. Não, a gente tem que passar só filmes, filmes políticos ou filmes nacionais. Para. Nós temos que ser um espaço democrático. Temos que exibir de tudo. Bom, calei a boca do pessoal porque lotou o Heavy Metal e conseguimos comprar o segundo projetor. A próxima reunião da Comissão Especial de Estudos será no dia 30 de maio, às 14h, com transmissão pela TV Câmara Campinas. Vamos ter o Ministério da Cultura, a Secretaria Estadual de Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura e a Ancine. Então é um momento em que a gente começa a discutir a política pública, mais especificamente, que, claro, ela tem que dar conta, eu acho que esse é um aspecto importante. A política pública ela não é fria, ela não é só números, ela não é só recurso, orçamento, né? Ela tem que dar conta dessa maravilha que a gente pôde ouvir aqui nessa mesa, dessa diversidade, dessa experiência que é o cinema. Eu acho que a mesa foi muito linda, né? Foi uma mesa linda porque ela traz a memória, mas ela também coloca as necessidades do tempo presente, sobre como que a gente pode oferecer para as pessoas essa fruição sobre o cinema, sobre essa arte que é o cinema, e que hoje está um pouco afastada, exatamente pelo modo como a gente tem lidado com a tecnologia, ligada ao audiovisual, ligada a tudo isso que vem se produzindo e vem se fragmentando muito. A próxima reunião acontece no dia 30 de maio e vai ter a participação de agentes federais e estaduais ligados ao cinema. E olha só, a gente segue com o vereador Wagner Romão porque ele protocolou um requerimento direcionado à prefeitura e solicitou informações sobre o andamento das obras do Parque Linear do Jardim Bassoli. O requerimento 807 de 2025 é de autoria do vereador Wagner Romão. Ele solicita esclarecimentos à prefeitura sobre a paralisação das obras do Parque Linear no Jardim Bassoli, uma constatação feita por moradores e confirmada em visita ao local realizada pelo parlamentar. A gente esteve lá no Jardim Bassoli, que é um condomínio, né, uma área de moradia popular na cidade de Campinas. Tem mais ou menos 15 mil habitantes ali naquela região e houve a denúncia da população local que reclamava a respeito da promessa do Parque Linear ali no Jardim Bassoli, próximo ali ao Rio Capivari. Nós fomos lá ver e vimos que as obras estão paralisadas. Houve o anúncio dessas obras em outubro de 2023. Andou muito pouca coisa ali, mas houve o cercamento ali daquela área. São 116 mil metros quadrados, é uma área extensa. Começou a construir ali uma quadra de esporte, alguma coisa, mas paralisou. As solicitações buscam informações sobre qual secretaria é responsável pela obra, por que o cercamento não foi finalizado, se há previsão de retomada, quais as etapas futuras e qual a justificativa para o atraso. A população do Bassoli quer essas informações, se afinal de contas a prefeitura vai dar andamento para as obras, já teve recurso público ali investir. Ao que parece, são 2 milhões de reais que estavam ali para ser investidos, né, naquela obra, mas provavelmente vai ter que ser muito mais do que isso para recuperar o que já foi feito e que está abandonado hoje lá no Jardim Bassoli. Wagner Romão pontua que o Parque Linear do Jardim Bassoli é um local estratégico para levar mais qualidade de vida à região. Ali é uma área muito carente, né, de recursos de lazer, de espaços para esporte. E houve uma expectativa grande da população para que esse Parque Linear fosse efetivado, já era para estar pronto, inclusive, mas as obras estão paralisadas e a gente quer explicações da Prefeitura a respeito disso. 1h mais 6. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta terça-feira e a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora com o site da Câmara aberto. É o campinas.sp.leg.br. Olha só,
Tem notícia importante, hein? Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário realiza hoje audiência pública para analisar a arrecadação com multas de trânsito nos 2 últimos trimestres. Então, olha só, às 3h30 da tarde acontece aqui no plenário da Câmara Municipal uma audiência pública, vai discutir os relatórios trimestrais referentes à arrecadação e destinação dos valores obtidos com multas de trânsito aqui na cidade. Esta reunião vai ser conduzida pelo vereador Felipe Marquesi, ele que é o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Está cumprindo uma lei municipal de 2020 que exige transparência na aplicação dos recursos provenientes das infrações de trânsito. Lembrando que vai acontecer no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Se você não tiver condições de assistir a reunião diretamente do plenarinho, continue aqui com a gente que a TV Câmara Campinas transmite. Bom, olha só, projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que era a proibição da abordagem direta de motoristas não autorizados a passageiros em vias e espaços públicos do município. O projeto de lei 165 do vereador Marcelo Silva requer a proibição da abordagem de passageiros por motoristas não autorizados em vias e espaços públicos do município de Campinas. Essa é uma queixa tanto dos taxistas quanto dos motoristas de aplicativos, né? A gente sabe que hoje existe, vamos dizer, um limbo em que essas pessoas que são os abordadores se aproveitam, não são nem taxistas nem motoristas cadastrados. Em grandes lugares, por exemplo, nos centros, na rodoviária, no aeroporto, você está saindo, a pessoa pega e te aborda, fala assim, vamos fazer a corrida tal, vamos fazer a corrida Y, sem ser regularizado como taxista e sem ser regularizado como Uber. Então, esse tipo de pessoa, ele atrapalha tanto taxista quanto Uber, né? E mais do que isso, né? Coloca o cidadão em risco, porque nós não sabemos qual o antecedente, qual é a corrida que vai ser realizada, né? Não existe um regramento para isso, então é algo extremamente perigoso que está acontecendo aqui no município de Campinas e que a ideia veio, obviamente, do presidente dos taxistas. Também nós conversamos com vários motoristas de aplicativo que nos passaram essa indignação e esse tipo de abordagem que está acontecendo aqui em Campinas. Segundo o parlamentar, essa clandestinidade pode prejudicar o passageiro. Exatamente, é um mercado clandestino em que a pessoa ela não é nem regularizada como motorista de aplicativo e não é taxista. E quem é o maior prejudicado? São ambas o táxi e o Uber e também o passageiro, que está colocando a sua vida em risco porque não sabe quem é a pessoa, não sabe se a corrida vai ser da forma correta, enfim, prejudicar a população de Campinas. A intenção deste projeto de lei é garantir ao cidadão um transporte seguro, regulamentado e fiscalizado. A ideia é essa, porque se você tem uma legislação aprovada, você pode exigir do poder público que fiscalize através de uma lei existente, né? Você dá poderes tanto para a Guarda Municipal quanto para os agentes tanto da INDEC quanto da CETEC fazer esse tipo de abordagem desde que exista essa lei. Por isso que é fundamental essa aprovação rápida aqui em Campinas. Comissão Especial de Estudos sobre o fim da escala 6x1 debate o perfil do mercado de trabalho no Brasil na atualidade. Realizada no plenário da Câmara Municipal, a 4ª reunião da Comissão Especial de Estudos para discutir a importância do fim da escala 6x1 da jornada de trabalho e seus impactos na economia de Campinas foi presidida pela vereadora Guida Calisto e contou com a participação do professor do Instituto de Economia da Unicamp e também pesquisador do CECIT, o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, José Dari. A necessidade de garantir uma sociedade mais humana, então pautam isso, né? Então, por isso que eu fico bastante feliz pela realização dessa comissão aqui na Câmara Municipal de Campinas. Nós estamos falando de uma cidade, né, que tem uma elite muito conservadora, inclusive, uma elite que é muito resistente com relação à redução da jornada de trabalho, é muito resistente a dar condições de vida mais humana para as pessoas. Então, é importante a gente realizar esse trabalho aqui. No encontro, Dari debateu sobre o perfil do mercado de trabalho no Brasil na atualidade. Mais importante,
não é o fim só da escala 6x1, é a possibilidade, a partir da discussão do fim da escala 6x1, você discutir duas outras coisas. Primeiro, a redução da jornada de trabalho. De fato, está na hora de a gente trabalhar menos por semana, a economia comporta isso, né? Teve um movimento histórico de redução da jornada de trabalho durante 100 anos, e faz 50 anos que a jornada reduz muito pouco. Então, está na hora, de novo, ela voltar a reduzir de forma substantiva. E a segunda coisa que essa questão coloca é, de novo, a possibilidade, dizendo, é preciso rediscutir a nossa forma de viver em sociedade, reorganizar a nossa forma de viver em sociedade. Por quê? É possível que todos trabalhem menos, que a gente redistribua os trabalhos que são importantes para a vida em sociedade e colocar, dizendo, a vida não pode estar voltada simplesmente para enriquecer e continuar aprofundando as desigualdades, como a gente está vendo atualmente, ou para viabilizar a acumulação do capital. A vida, ela é curta, passa rápido, e a gente precisa viver todas as dimensões da vida. No final da reunião, a vereadora Guida Calisto falou quais serão os próximos passos da Comissão Especial de Estudos. Agora a gente vai convocar os vereadores que participam dessa comissão, apresentar o relatório, aprovar o relatório e enviar o relatório. Qual que é o relatório? Provavelmente a gente tem a vereadora Fernanda Souto, que ela é a relatora, né? Ela vai fazer o relatório dela e aí a gente vai votar esse relatório. Eu tenho uma perspectiva de que esse relatório vai ser favorável, que tem espaço para poder reduzir a jornada de trabalho em Campinas e no Brasil, né? E se de fato isso se confirmar, nós vamos depois pegar esse relatório, né? Aprovar ele aqui, numa reunião com os vereadores, passar pelo plenário, não em votação, mas como uma proposta, e nós vamos deixar registrado tanto no sistema da casa, mas também a gente vai enviar para algumas instituições. Então a gente vai enviar para sindicatos, centrais sindicais, vamos enviar para o próprio Instituto de Economia da Unicamp. Enfim, a gente vai pensar aí também como a gente pode compartilhar mais ainda essas informações. Hora de homenagem aqui no Jornal Câmara Notícia, porque por iniciativa do vereador Permínio Monteiro, foi entregue o título de cidadão emérito a um restaurador de artes de Campinas. Por proposição do vereador Permínio Monteiro, a Câmara Municipal agraciou na manhã de sábado o senhor José Antônio Ruas com o título de cidadão emérito. O presente projeto de lei tem por objetivo homenagear o senhor José Antônio Ruas, responsável por identificar, resgatar e preservar arte sacra na cidade de Campinas, sendo o profissional que atua em restauração, mantendo viva a memória e o legado de lugares e populações. Foi a partir da destinação da valiosa peça da imagem de Nossa Senhora da Conceição, da Catedral Metropolitana de Campinas, da tradicional e histórica igreja no centro, que ele descobriu a arte de reavivar perdas ou até mesmo ressignificar valores. O presidente do Rotary Club, Leandro Garcês, também participou da solenidade e homenageou o amigo. Eu venho aqui como presidente do Rotary, que administra o Patrulheiros. E por que eu vim aqui? Pela amizade que eu tenho com o Ruas, pelos eternos patrulheiros, mas pela gratidão mesmo, pelo serviço prestado pelo Ruas de restauro. O Ruas ele fez um restauro ao Patrulheiros de uma lindíssima peça que nós tínhamos e que estava quebrada, e quando nós passamos a nova gestão do Patrulheiros, encontramos essa imagem guardada. E, mais do que nunca, nós procuramos o maior especialista em restauro da região de Campinas e, quiçá, do Brasil, que é o Ruas. E melhor ainda que o Ruas era da casa. É um ex-patrulheiros, é dos eternos patrulheiros, ou seja, eles têm no coração esse patrulheirismo que é a ação que nós fazemos voluntária de geração de renda aos jovens aprendizes. E nada melhor do que vir aqui prestar essa homenagem. E, Permínio, parabéns, belíssima homenagem e merecida. Emocionado, o homenageado José Antônio Ruas tentou fazer seu discurso de agradecimento ao Legislativo, aos familiares e aos amigos. É muita emoção aqui, você estando aqui recebendo isso daí, sabe? Porque eu trabalho nesse restauro aí,
faz desde 87, foi muitos anos, né? Aquele museu que tem lá, não sei se você já conhece, aquele museu que tem lá na catedral, lá em cima. Aquelas imagens de arte sacra, muito, sabe, muito da Itália, lá, muito especial aquelas imagens, né? Eu tive a capacidade de restaurar algumas lá. Então, se eu ficar falando muito aqui, eu não vou aguentar, tá, gente? Eu agradeço mesmo pelo carinho. Se eu falar o nome de todos, então eu já falo todos, porque se eu ficar falando aqui vai demorar um pouquinho mais, né? A emoção está muito, sabe? Isso aqui é tão, sabe, é uma coisa tão diferente. Eu vou fazer 65 anos. Essa emoção é a primeira vez que estou sentindo. Gratidão, Leandro, obrigado. Termine o que precisar de mim, aí nós estamos aí juntos. No Adote um Bichinho desta semana, você confere muitos gatinhos e cães, inclusive filhotes, viu? Da Associação Anjos de Rua de Campinas e também do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que já estão disponíveis para a adoção. Os nossos amigos estão saudáveis e vacinados, prontos para ganhar um novo lar. Confira e ajude a transformar vidas. Adotar é um ato de amor. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Anjos de Rua de Campinas tem vários cães e gatos aguardando uma família. A Luna é essa linda gatinha de porte pequeno e que tem aproximadamente 6 anos. Ela é muito dócil, tranquila e sociável com crianças, apesar de ser um pouco desconfiada com estranhos. Já está castrada, vacinada e vermifugada e se adapta muito bem em casas com quintal e também apartamentos. Para mais informações sobre a Luna, entre em contato com a Giovana. A gatinha Mel é pura doçura. Ela tem 1 ano e é de porte pequeno. Já está castrada e vermifugada. É bem dócil e sociável com crianças e até desconhecidos. A Mel consegue se adaptar muito bem, tanto em casas com quintal quanto em apartamentos. Se você se interessou, é só falar com a Isabelle para mais detalhes. O Ouro Preto é um filhote muito dócil, brincalhão e fofo, não é mesmo? Ele tem entre 2 e 6 meses e deve atingir o porte médio. Já está vermifugado e pronto para ganhar um lar. E ele não tem preferência, viu? Pode ser casa ou apartamento. Gosta de conviver com crianças, idosos e outros doguinhos. Para mais detalhes, é só entrar em contato com a Luciana Rocha. A Cindy é uma doguinha muito charmosa, de porte médio e aproximadamente 6 anos. Ela é uma mistura das raças Boxer com Pitbull. Muito carinhosa e dócil, ela pode ser uma ótima companhia para você. Para mais informações sobre a Cindy, entre em contato com o André Martins. Para saber mais sobre o trabalho e como ajudar a Associação Anjos de Rua, acesse o site que está na tela. O DPBEA, Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem mais bichinhos aguardando um lar. A Lola é uma cachorra de porte grande que foi resgatada pelo SAMU Animal no bairro residencial Boa Vista. No DPBEA, ela passou por exames e tratamento. Já está vermifugada, vacinada e castrada, 100% saudável. Agora, essa doguinha dócil e carinhosa está pronta para ser adotada com muita responsabilidade. O Pierre é um cão adulto e dócil, que foi encontrado caído na rua, sem conseguir se locomover. O SAMU Animal foi acionado e fez seu resgate no bairro Jardim Itaguaçu. O doguinho passou por exames e tratamento no DPBEA e já está saudável, vermifugado, castrado e vacinado, pronto para ganhar um lar. Esse doguinho mais simpático e de olhar meigo é o Menelau.
um cão adulto e dócil que foi encontrado abandonado com muita dificuldade de locomoção. O SAMU Animal foi acionado e fez seu resgate no bairro Jardim Rosália 2. No DPBEA, ele passou por todos os cuidados necessários. Está vermifugado, castrado e vacinado. Agora já pode ser adotado com responsabilidade. A gente encerra o quadro de hoje com a gatinha Alfreda. Essa rajadinha de temperamento dócil foi resgatada pelo DPBEA no bairro Parque Industrial. Já terminou todo o seu período de tratamento e hoje está saudável, vermifugada, castrada e vacinada, apenas aguardando uma adoção cheia de carinho, amor e responsabilidade. Para quem quiser adotar qualquer animal do DPBEA, é só se conectar ao Portal Animal de Campinas, clicar no ícone Adoção e acessar as fotos e informações sobre os bichinhos. A semana começou com o tempo estável, hoje sol durante todo o dia e segue essa previsão para amanhã, quarta-feira, com o tempo aberto, céu azul, pouca nebulosidade e nada de chuva para esta quarta-feira. A temperatura também segue estável, sem mudanças em relação aos últimos dias. Vamos às temperaturas então, porque elas já estão aqui na minha tela. Meio da semana chegando, 21 de maio, e olha só, mínima de 16 graus. Então amanhece aquele friozinho, mas ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus, amplitude térmica de 12 graus, né? Uma diferença aí considerável entre o início da manhã e também a noite, mas ao longo do dia com uma temperatura mais quente. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira ao meio-dia. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.